Boa tarde, turma do 8º ano. Essa vai ser a nossa videoaula de Geografia, a aula 1. O conteúdo é o conteúdo da página 46, a página 50. Eu espero que o áudio esteja bom aí. Vocês, qualquer coisa, na próxima me dê um feedback, um retorno, né, do vídeo, para que eu possa melhorar os vídeos na próxima videoaula. Vamos lá, então. Vamos falar dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Logo aqui de cara, nós temos duas imagens. Uma imagem de Londres e uma imagem aí do Rio de Janeiro, né? Londres aí é a capital da Inglaterra, capital de um país bem desenvolvido, né? A gente já pode ver aqui pela estrutura dos prédios, né? Que está tudo bem bonito, bem organizado. E aqui na comunidade do Morro do Alemão, nós estamos vendo aí que as construções são bem precárias, que as condições de vida também aí são bem precárias, certo? Então vamos falar um pouco dessas duas realidades, entender por que existem essas duas realidades aí, qual é o motivo. Sim, o mundo, turma, começou a ser classificado em dois grandes blocos logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1945. E esses dois grandes blocos foram classificados como países do norte, que são os países considerados ricos, e os países do sul, países que são considerados pobres, tá? E aqui nós temos, dentro dos países do norte, nós temos as seguintes características. Nesses países que têm grande desenvolvimento econômico, quer dizer que as pessoas desses países têm um grande poder de compra. Eles recebem bons salários e assim eles têm condição de comprar, consumir muito mais nesses países, né? Os países com desenvolvimento tecnológico quer dizer que esses países têm indústrias que vão produzir aí produtos da área tecnológica, os melhores produtos tecnológicos aí do mundo, né? Por exemplo, a maioria dos smartphones são produzidos na China porque lá tem fábricas que têm tecnologia para construir esses telefones. Países que não são desenvolvidos já não vão ter essas indústrias, né? Essa indústria tecnológica, essas condições, essa estrutura para construir aparelhos e produtos com muita tecnologia. Já na área científica, esses países eles se destacam porque há um incentivo muito grande nas pesquisas científicas, né? Os cientistas desses países, tanto o governo quanto as empresas, elas doam dinheiro, elas fazem investimento na ciência desses países, né? Lógico que alguns querem retorno desse dinheiro. Por exemplo, se uma grande empresa ela dá dinheiro para um cientista pesquisar sobre determinado remédio, quando ele descobrir e inventar esse remédio, essa empresa também vai ter um lucro em cima da venda desse remédio. Mas mesmo assim, nesses países quer dizer que eles têm muito investimento na pesquisa científica, então desenvolvimento científico. E aqui nós vamos ter desenvolvimento social. Esse desenvolvimento social, turma, quer dizer que nesses países as pessoas, a sociedade, ela tem um bem-estar enorme, né? Ou seja, elas vivem bem. Nesses países aqui, a pessoa tem moradia de qualidade, tem uma educação boa, né? Tem escolas com boa estrutura, tem hospitais, vagas para as pessoas que estão doentes, tem médicos que vão atender remédio. Então, nesses países as pessoas vivem bem, uma qualidade de vida boa. E nos países do sul é tudo ao contrário, não tem desenvolvimento. Tem sim um subdesenvolvimento nas diversas áreas aí dessas mesmas áreas, né? Não tem escolas para todas as crianças, os hospitais são todos sucateados, não tem médico nem remédio suficiente para todo mundo. Então, isso aí é a característica dos países pobres, né? Outras características, né? O saneamento básico é bem precário, tem lixo nas ruas, esgoto, as ruas são todas de barro, não tem pavimentação, né? Então, essas características elas são bem marcantes e fica bem fácil de identificar quando um país é considerado rico, pertencente ao bloco do norte, e quando o país é considerado pobre, pertencente ao bloco do sul. Aqui nesse slide a gente tem aqui a divisão dos países em norte e sul, né? Esses de cor roxa são países do norte e os de cor amarela são países do sul. Aí vocês podem estar se perguntando, professor, mas como é que é isso? Eu aprendi nas últimas aulas que existem dois hemisférios. O hemisfério norte, que é todas as terras que estão acima da linha do Equador, e o hemisfério sul, que é tudo que está abaixo da linha do Equador. E esse mapa aí está diferente.
tem país que é do sul que está no norte, tem país que é do norte que está no bloco sul. Sim, a classificação que divide levando em consideração a linha do Equador é a classificação geográfica. Nesse modelo aqui que está no slide, essa classificação é a classificação de acordo com a riqueza. Então, não tem nada a ver com a linha do Equador. Tanto é que tem outra linha aqui, ó, essa linha aqui do preta que está passando aqui, ó, dividindo os dois blocos, tá? E aqui nós temos quem pertence ao bloco norte: Canadá, Estados Unidos, Islândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, França, Espanha, Portugal. Então, são os países da América do Norte, alguns, né, porque o México não entra, e a maioria dos países europeus e alguns países da Ásia. E aí tem a Austrália aqui, que embora esteja no hemisfério sul, mas pertence ao bloco do norte por conta que é um país desenvolvido, é um país considerado rico, tá certo? Turma, em 1952, esse francês aqui, Alfred Salve, ele que era um economista, ele era também um sociólogo e demógrafo, né? Demógrafo é aquele cientista que estuda as populações. Ele dividiu o globo em 3 mundos, na verdade. Ao invés de só 2 mundos, 2 blocos, né, norte e sul, ele agora entende que tem a necessidade de haver um terceiro grupo de países. Ele entende que não existe apenas países ricos e países pobres. Ele entende também que há um terceiro grupo. E aí ele desenvolve essa divisão aqui em países de primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. De acordo com a legenda, né, os países de primeiro mundo são os que estão de verde, segundo de amarelo, terceiro mundo são os que estão em vermelho aqui nesse slide. E aí os países de primeiro mundo, eles vão ser os países que eles são capitalistas desenvolvidos. Professor, não sei o que é capitalista. Vou explicar no próximo slide, mas são países capitalistas que são desenvolvidos. Tá aqui de verde, ó. País aqui, Estados Unidos, Canadá. E aí nós temos aqui a maioria dos países da Europa, que está em verde aqui, e a Austrália. Segundo bloco são os países socialistas. Professor, também não sei o que é socialista. Vou explicar no próximo slide. E de economia planificada. E os países de terceiro mundo são os países capitalistas e pobres, são que estão de vermelho. Aqui, a maioria dos países da América do Sul, da África e aqui alguns da Ásia. Ok. Sim, vamos entender agora, turma, o que é capitalismo e o que é socialismo. Sei que vocês já ouviram muito falar nisso aqui, esses últimos tempos, mas vamos lá analisar aqui quais são as principais características dos dois e diferenciar um do outro. Aqui no capitalismo, o país que ele é capitalista, o objetivo desse país, da economia desse país, é produzir capital, produzir dinheiro, com lucro. E no socialismo não, o objetivo principal é ter um bem-estar da população, bem-estar social, todo mundo viver bem. Segundo ponto aqui é que no capitalismo, um país capitalista, há existência de propriedade privada. O que é propriedade privada? Propriedade particular. Cada um tem as suas coisas e ninguém mete a mão nas coisas dos outros. Você pode ter sua casa, você pode ter seu carro, você pode ter a sua empresa, né? E aqui no socialismo não, nos países socialistas, tudo pertence ao governo. A propriedade ela não é privada, é propriedade estatal. Essa palavra estatal quer dizer que é do Estado. Se é do Estado, é o governo que vai tomar de conta. Então, propriedade é estatal e não é propriedade privada. A economia nos capitalistas, tá aqui a economia de mercado, né? Ela é economia de mercado, você é livre para colocar uma empresa, para ser um empreendedor e assim tocar a sua empresa do jeito que você quiser. Claro que o governo ele vai interferir, né, nos impostos, tem leis que você precisa cumprir, mas a maioria do comando da economia fica na mão de empresários, dos empresários. Já na economia planificada, que é no socialismo, não há isso. É o governo também que vai ser dono das empresas, ele que vai mandar na economia do país. Na sociedade capitalista,
tem divisões de classe, né? Classe baixa, classe média, classe alta. E já aqui na socialismo não. Não deve existir divisões da população em classes. Todo mundo tem que ser igual, pertencer ao mesmo nível social. Também nós temos aqui como diferença que no capitalismo há um pluripartidarismo. A palavrinha pluri aí quer dizer que são muitos partidos políticos, muitas ideias, né? Cada partido tem as suas ideologias. Aqui no Brasil nós temos vários partidos, né? PSDB, PT, PSOL. Tem vários partidos e cada partido tem uma ideia, cada partido defende uma coisa. Lá não, lá no socialismo nós temos só o monopartidarismo. Mono quer dizer apenas um. Então, monopartidarismo lá é o Partido Comunista, PC. A divisão do Alfred, ela não durou muito tempo. Uma divisão que ela não durou muito tempo. Então, foi feita uma divisão atual, que é a divisão que nós usamos hoje em dia, né? Hoje em dia, os países desenvolvidos, né, são chamados de países desenvolvidos os que antes eram os países de primeiro mundo. Ou seja, países desenvolvidos são os países capitalistas desenvolvidos. Adotam o modelo capitalista e são bem desenvolvidos. Aí tem países em desenvolvimento, também pode ser chamado de países emergentes, tá bom, turma? Inclusive, o Brasil, ele entra nessa categoria. O Brasil, ele é um país em desenvolvimento ou um país emergente. Esses países aqui, ó, os em desenvolvimento, são os países que começaram lá a partir de 1960, eles começaram a investir nas indústrias, né, nas fábricas. E aí eles começaram a acumular um pouquinho de dinheiro e começaram a se desenvolver. Não só nas indústrias, mas também investiram um pouquinho na educação e foram se desenvolvendo aos poucos. Por último, nós temos os países subdesenvolvidos. São países que eram os países de terceiro mundo, países capitalistas pobres. Nunca conseguiram sair da pobreza e continuaram pobres, né? Então são os países de terceiro mundo. Hoje a gente não chama mais de terceiro mundo, a gente chama países subdesenvolvidos. Então, só recapitulando, os países que eram conhecidos como primeiro mundo, que eram os capitalistas desenvolvidos, agora são chamados de países desenvolvidos. Países que eram de terceiro mundo, mas que começaram uma industrialização, hoje são chamados de países em desenvolvimento, né? Tem um pouquinho mais de dinheiro aí acumulado, capital. E os países subdesenvolvidos são os países que antes eram chamados lá na classificação do Alfred de países de terceiro mundo, que são os países capitalistas pobres. Professor, e o que aconteceu com os países socialistas? O que aconteceu? Ó, países socialistas, os países que eram conhecidos como países de segundo mundo, que eram os socialistas, essa classificação ela perdeu a validade, né? Porque em 1991 o grupo dos países socialistas, vou voltar o slide aqui rapidinho, aqui, ó. Opa, tô passando, vou voltar. Esse grupo aqui amarelo, né, os países socialistas, em 1991, esse grupo se desfez, esse bloco aqui ele se desfez. Esse bloco aqui ele era conhecido como União Soviética. Vários países que defendiam o modelo econômico socialista. Mas em 1991 ele se desfez. Então, como o bloco foi desfeito, essa denominação de países de segundo mundo acabou também caindo por terra. Por isso houve a necessidade de uma nova classificação. Né? Então deixou de existir essa classificação de país de segundo mundo. Com isso, turma, há uma desigualdade muito grande, uma desigualdade social entre esses países e entre as realidades desses países, né? Tá aqui esse slide. Pai, eu quero morar naquele mundo, que tudo é limpinho, tudo é bonito, né? E aqui tá tudo sujo, tudo feio. Então há uma desigualdade, há pessoas que vivem bem e pessoas que vivem em condições precárias. Vamos entender o que causou essas desigualdades desses países. Aqui, ó, os países do norte, por que eles são considerados ricos, né? Por que eles conseguiram ficar ricos, acumular dinheiro, e os do sul não?
Vamos lá. Os países do norte eles exportam, esses produtos industrializados. Eles vão exportar. Professor, não sei o que é exportar. Exportar é a mesma coisa que vender. Eles produzem as coisas no seu país e vendem para os outros países. Então eles vendem muito produtos industrializados. E também tecnologias, né, como computadores, celulares, programas de computador, jogos. Então eles produzem isso nos seus países e vendem. Geralmente esses produtos são caros. E eles importam, né? Então eles exportam e eles importam produtos primários, que são mais baratos. Professor, eu não sei o que é importar. Importar é a mesma coisa que comprar. Também não sei o que é produto primário. Produto primário é aquilo que é tirado da natureza, extraído ali em primeiro momento. Por exemplo, minério como ouro, prata, silício, alumínio, ferro, tá? Tudo isso aí é primário. Além de também produtos agrícolas como arroz, soja, feijão. E aí esses produtos primários eles são importados pelos países do norte. E com isso tem a maior lucratividade, porque esses produtos primários eles são mais baratos. São bem baratos comparados com os produtos industrializados, que são mais caros. Então no final das contas, eles compram produtos baratos e vendem produtos caros. Então eles ganham dinheiro, eles têm lucro, tem uma lucratividade. E os do sul não. Como os países do sul não têm indústria, nunca investiram nas suas indústrias, então eles não conseguem produzir produtos industrializados e tecnologia. A única coisa que eles têm para ganhar dinheiro são os seus produtos primários, o que eles conseguem produzir no país, na agricultura, ou então extrair do país do minério. Por isso que ele exporta esses produtos primários com valor barato. Ele vende para quem? Vende para os países do norte, os países ricos, que compram barato, né? E o país do sul vai lá e importa, ele vai comprar produtos industrializados e tecnologias que são com valor mais caro. Ele vai comprar de quem? Ele vai comprar de outros países do sul? Não, ele vai comprar de quem? Países do norte. E compra mais caro. Tá aqui, ó. Um monte de minério de ferro. Daqui vai ser extraído ferro para construir um carro. Mas se o país ele não tem uma indústria que consegue transformar isso aqui em ferro, transformar isso aqui nas peças do carro, nada de nada serve para ele isso aqui. Ele tem que vender para alguém que consiga transformar isso aqui, ó, no carro. Quem que vai comprar? Os países ricos lá do norte, os países desenvolvidos. Então eles vão comprar isso aqui e vão colocar nas suas indústrias e transformar em produtos tecnológicos. Nos carros aí, se for, por exemplo, para a Alemanha, vai construir BMW. Se for para a Itália, vai construir uma Ferrari. Só eles têm essas indústrias de ponta para construir esses carros. Aqui no Brasil nós não temos. Então, de pouco serve isso aqui para a gente. Produtos agrícolas também, produtos primários. E aí as tecnologias que a gente compra de outros países. E aqui, tecnologias, produtos industrializados a partir dos produtos primários da agricultura, né? Por último, aqui nesses últimos slides da nossa videoaula, nós vamos falar aqui sobre a balança comercial. Certo, balança comercial. Turma, balança comercial é a diferença entre gastos e ganhos, né? A gente vai chamar esses ganhos de receitas. Aqui tem duas suposições. Se um país ele gasta mais dinheiro do que ganha, ele terá um déficit. O que é déficit? É a mesma coisa que prejuízo, ele vai ficar devendo. Ou seja, se você só ganha R$100 e você gasta todos os meses R$500, você vai ficar com uma dívida de R$400. Você vai ficar com um déficit, um prejuízo, né? E você vai ter que pagar essa dívida em algum momento aí da sua vida. Agora, se um país ganha mais dinheiro do que gasta, ele terá um superávit, ou seja, é o lucro. Se eu ganho R$500 e só gasto 100, todos os meses eu vou acumular R$400. E esse lucro ele vai se acumulando e eu vou poder estar investindo em outras
coisa, né? Então essa é a principal diferença entre os países desenvolvidos, que são os países do norte, né? Os ricos, e os países subdesenvolvidos, os países do sul, que são pobres. Como os países do norte eles vendem mais e gastam menos, eles conseguem acumular dinheiro, ó. Os países do norte, eles têm superávit, eles acumulam dinheiro. São países desenvolvidos. E os países do sul não, gastam mais do que conseguem acumular riqueza, né? Então eles têm o déficit. Países com déficit acumulam dívidas e recorrem a empréstimos, aumentando mais ainda suas dívidas com juros. São os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Ou seja, países do sul, os que estão subdesenvolvidos, eles não conseguem produzir o suficiente para pagar suas dívidas. O que eles vão fazer? Eles vão recorrer a empréstimos de bancos, pedir dinheiro emprestado para bancos ou então para outros países que são desenvolvidos. E aí vão só aumentando as suas dívidas, ficando cada vez mais pobres. Turma, aí tem esses exercícios, tem nesse slide, vocês dão uma pausa aí, copiem no caderno e respondam. Tá? Tem esse slide aqui também. Vocês vão responder essas perguntas aí, essas questões, e vão me enviar pelo e-mail ou então no privado do meu WhatsApp. Vocês podem fazer isso respondendo no caderno, tirando uma foto que fique bem visível, ou então, se vocês quiserem fazer no computador, né, no arquivo de Word e mandar, também pode ser. Tá, ok? Estou aguardando aí o retorno de vocês. Qualquer dúvida, se eu estiver falando muito baixo, o áudio estiver baixo, quem não entendeu pode fazer perguntas também aí, mandar perguntas para mim, tanto em vídeo, em áudio ou em texto. Fiquem à vontade para perguntar. Estarei disponível toda a tarde aqui. Vocês podem fazer qualquer pergunta que vocês quiserem para mim e eu vou estar respondendo. Tá aqui só aguardando. Obrigado aí. Da próxima aula aí vou tentar melhorar os vídeos, né? Tentar fazer algumas coisas diferentes. Mas como é nosso primeiro experimento aqui, né? Eu espero que tenha saído bom o suficiente para que vocês tenham entendido. Obrigado e até a próxima.